Eu quero falar sobre a contextualização da igreja. Este é um assunto sempre pertinente, porque nós vivemos num mundo em constante mudança, nós vivemos num mundo em que muitas coisas, muitas inovações, elas aparecem de uma hora para outra, e nós vivemos num mundo globalizado, num mundo em que nós estamos ligados pela internet, então nós sabemos de tudo que acontece em segundos. E como a igreja deve viver isso? Como que a igreja deve se portar diante disso? Qual é a maneira? Irmã Dalva, paz, seja bem-vinda. Como é que nós podemos enfrentar toda essa mudança que a gente está vivendo, não é? E que ainda vamos viver. Com certeza amanhã, segunda-feira, muitas, milhares de coisas diferentes e novas vão surgir. E nós precisamos saber, como igreja, como devemos viver misturado neste mundo, porque nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, a igreja não é do mundo. Nós sabemos que a igreja é de Deus, que a igreja é celestial, a igreja é composta por cidadãos do reino, mas nós estamos no mundo. E nós, enquanto estivermos no mundo, nós precisamos viver como igreja de Jesus Cristo neste mundo. Então, abra aí a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versos 19 a 21. Efésios 2, 19 a 21. E nós vamos ler o texto que diz assim. Aliás, a partir do verso 18 ao 22. Efésios, capítulo 3, versos 18 a 22. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o que é contextualização? Precisamos entender bem isso. Contextualização, vou começar dizendo o que não é. Contextualização não é copiar. Contextualizar não é copiar. Contextualizar não é moldar. Contextualizar não é formar. Contextualizar não é conformar. Lembram do que Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos, no verso 2? Né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, contextualizar não é conformar, e não vos conformeis. Contextualizar não é levar o mundo para dentro da igreja, porque muita gente tem confundido isso. Muita gente acha que o mundo está mudando e nós precisamos acompanhar a mudança do mundo. Seja bem-vinda, minha irmã Emília Nogueira, um beijo no seu coração, um abraço da minha mãe que deve estar me vendo aí também. Então, há uma confusão grande em que as pessoas estão pensando assim, o mundo está mudando, nós precisamos também mudar, nós precisamos acompanhar o mundo. E a gente tem cometido erros terríveis, trazendo para dentro da igreja aquilo que o mundo é, trazendo a forma do mundo para dentro da igreja. Isso não é contextualizar, isto é mundanizar. E a Bíblia nos chama a sermos diferentes do mundo, a não ser mundanos. Então, à medida que o evangelho foi alcançando o mundo, pessoas diferentes, de costumes diferentes, de línguas diferentes, foram acolhidas e passaram a fazer parte da igreja
que teve início com os judeus. Se você lembrar, o começo da igreja foi lá em Jerusalém. O início foi com os judeus. Então, a igreja, enquanto formada só por judeus, ela tinha uma certa mentalidade, ela tinha uma certa conduta. O mundo para os judeus era só aquele em volta de Jerusalém. Pensavam que o evangelho, tanto é que no início eles pensavam que o evangelho era só para eles, e quem fosse de nação diferente, para ser cristão, teria que antes que tornasse um judeu, ou seja, um prosélito, ou seja, se converter ao judaísmo, então precisava primeiro se tornar um judaizante para depois receber o evangelho de Jesus. Eles ainda não haviam entendido o ide de Jesus, que era exatamente uma proposta de contextualização do evangelho para que este evangelho alcançasse o mundo inteiro. Veja bem, ao se expandir, muitas coisas tiveram que ser repensadas. Coisas que iam bem no seio da igreja em Jerusalém, formada por cristãos hebreus, mas que não iam bem no seio da igreja formada por cristãos gentios. Havia uma grande diferença nisso. Por exemplo, os primeiros cristãos judeus mantinham a prática da circuncisão. Isso era perfeitamente bem aceito entre eles. Mas quando o evangelho ultrapassou as cercanias de Jerusalém, ultrapassou as cercanias da Palestina e foi alcançando outros povos, foi alcançando outras pátrias, essa ideia e imposição, ou seja, a imposição da circuncisão aqui no caso que eu estou dando o exemplo, não era aceita e nem tão pouco entendida pelos cristãos gentios. Como também o fato dos cristãos gentios continuarem, depois de aceitarem o evangelho, a comer carnes sacrificadas pelos ídolos, não era entendida pelos judeus cristãos. Os judeus teriam que abrir mão do ritual da circuncisão, assim como os gentios teriam que deixar de comer comida sacrificada aos ídolos. Aliás, essas questões proporcionaram a realização do primeiro concílio da igreja cristã que se reuniu em Jerusalém. Você depois pode olhar esse relato feito pelo médico Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, em que ele vai narrar este concílio, um resumo desse concílio no capítulo 15 de Atos. Então, sobre a contextualização da igreja, nós precisamos olhar que ela é representada por um conjunto de circunstâncias que influenciam o seu pensamento e a sua forma de agir. E aí a gente pergunta, e eu pergunto agora para você, até que ponto essas influências externas foram positivas, ou são positivas ou negativas para a igreja? Primeira coisa, vamos ver o perigo da contextualização quando ela não é compreendida do que realmente tem que ser. Graça e paz, irmão Gilson. Então, o perigo da contextualização, uma ideia, uma mensagem, ela pode e deve ser contextualizada em relação ao tempo ou em relação ao meio, mas o perigo está no fato de que ela nunca pode perder a sua centralidade. Contextualizar uma mensagem, no caso, a mensagem da Igreja de Jesus, ela tem que ser contextualizada sem perder a centralidade. Esse é o perigo da igreja nos dias de hoje, nesse pleno século 21. Ou seja, a ideia, a mensagem não pode, do evangelho, a mensagem da igreja não pode perder o seu cerne. O tema principal, qual é o tema principal? Ela não pode se descaracterizar. O tema principal da igreja é Jesus Cristo. Qualquer igreja
que esteja substituindo o tema principal da sua mensagem por qualquer outro tema, ela não está sendo contextualizada. Ela está se mundanizando, ela está levando uma mensagem que o mundo quer ouvir. E a centralidade da mensagem do Evangelho, a centralidade da mensagem da igreja é fazer o mundo ouvir o que Deus quer dizer. Vamos olhar para Jesus nos dias em que ele viveu aqui no mundo. Quando ele falou com os pescadores, ele comparou o reino de Deus a uma rede. Então, ele contextualizou aquele momento e compara o reino de Deus como uma rede. Então, ele usou, em parte, não só esse momento, mas em outros discursos, as figuras de linguagem, aproveitando costumes, aproveitando as profissões e a região da época. E quando ele encontra com esses pescadores, ele contextualiza a sua mensagem e os convida a segui-lo para ser pescadores de homens. Então ele contextualiza e lança sobre eles a sua proposta de segui-lo. A mensagem da igreja tem que ser sempre esta, a de seguir o Senhor Jesus. Todos devem ser convidados a seguir o Senhor Jesus. Ele vai usar, por exemplo, também a figueira para comparar a vida daquele que é o verdadeiro seguidor de suas palavras. Ele vai dizer, pode uma figueira má produzir bons frutos? Ou uma figueira boa produzir maus frutos? Então, hoje também a mensagem está e deve ser contextualizadas, assim como os cânticos devem ser contextualizados, mas sem perder a centralidade da mensagem. Então os cânticos têm que cantar Jesus. Os cânticos têm que exaltar o Senhor Jesus Cristo. Os cânticos têm que mostrar a palavra de Deus. Então nós temos que cantar a palavra de Deus. Os métodos de evangelização, os seus veículos devem ser contextualizados. Só não pode perder o centro, que é anunciar Jesus e dizendo que sem Jesus toda e qualquer pessoa está perdida, irremediavelmente perdida. Então não podemos confundir contexto com conteúdo. O contexto depende da cultura, o contexto depende da época, mas o conteúdo da igreja é único, é imutável em qualquer tempo. É o mesmo conteúdo do século XXI, é o mesmo conteúdo da igreja do século I. Só que, por que hoje a igreja do século XXI, infelizmente, se distanciou da igreja primitiva? Porque nós nos perdemos no caminho da contextualização e confundimos a coisa e mudamos o conteúdo da mensagem, nós acabamos permitindo a mundanização da igreja. E nós precisamos fazer o caminho de volta. Seja bem-vinda, irmã Cristiane. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos continuar pregando e anunciando o Evangelho, que é o Evangelho da cruz de Cristo Jesus. Então, o grande perigo é mudar o conteúdo em nome da contextualização. Minha mensagem não deve ser a que o ouvinte quer ouvir. Presta atenção. Eu jamais serei contextual, levando para o ouvinte a mensagem que ele quer ouvir. Não, eu preciso... O meu ouvinte é o ouvinte do século XXI, não é o ouvinte do século I, não é o ouvinte do século XVII. O meu ouvinte é diferente do ouvinte de Lutero, meu ouvinte é diferente do ouvinte de Spurgeon. Não, ele é diferente. O ouvinte é diferente. Então eu vou ter que pregar uma mensagem diferente que pregou Spurgeon,
Uma mensagem diferente que pregou Lutero? Uma mensagem diferente que pregou a igreja primitiva? Não. O público não é igual, mas a mensagem tem que ser a mesma. Então, a minha mensagem não deve ser o que o ouvinte quer ouvir, não deve satisfazer o interesse do ouvinte, mas a mensagem tem que satisfazer o interesse de Deus. E que tristeza quando nós vemos igrejas que estão preocupadas em levar uma mensagem que satisfaz o coração do ouvinte. A mensagem de Deus é aquela que satisfaz o coração de Deus. A palavra de Deus diz que a sua palavra, ela vem e não volta para ele sem fazer o que apraz a ele, o que dá alegria a ele. Então, a mensagem tem que ser o recado que Deus quer que o ouvinte ouça. Doa quem doer. E começa a doer até no coração e na mente do próprio pregador. Ele tem que se curvar diante dessa palavra, quando Deus lhe dá uma palavra que o atinge também naquilo que ele está prevaricando. Ele tem que se dobrar diante dessa palavra e se humilhar diante de Deus e subir ao púlpito e pregar exatamente essa palavra que doeu, que rasgou o seu coração, para que também essa palavra atinja os ouvintes. É por isso que a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Lá em Hebreus 4,12, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Ou seja, esta palavra, antes que ela vá cortar os meus ouvintes, ela deve cortar em mim, que estou recebendo para anunciar aos ouvintes que estarão ávidos em ouvir a mensagem. Então nós não podemos confundir. Eu não posso pregar para satisfazer o ego daquele que está sentado no banco, para satisfazer o ego daquele que está sentado na cadeira, ou para satisfazer o ego daquele que está nos assistindo nas lives que fazemos. De todos os servos devem estar atentos para isso. Nós não devemos levar uma mensagem que traga conforto, alegria ao ouvinte, mas uma palavra de Deus para ele. E se ele precisa ser confortado, é Deus que vai confortá-lo. Se ele precisa ser encorajado, é Deus que vai ser encorajado. Se ele precisa ser julgado, é a palavra que o haverá de julgar e não a boca do pregador. Quer ver um erro de conteúdo em favor da contextualização? Por exemplo, pregar por uma pessoa que é idólatra. Então, quando eu vou pregar, eu sei que ele é idólatra, eu falo assim, pô, eu não preciso tocar nesse assunto da idolatria, porque ele é idólatra e eu vou entristecer, então eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta nisso e não vou nem tocar no assunto. Então, você nesse caso não contextualizou a mensagem. Você mudou o conteúdo, você deixou de pregar aquilo que precisa de ouvir. Você é uma pessoa que está presa pela idolatria. Se a idolatria é que a mantém presa no pecado, se a idolatria é que mantém presa na perdição, se a idolatria é que a mantém presa no inferno, e você tem que combater com a sua mensagem sobre o seu problema, a sua dificuldade de crer em Jesus. Romanos no capítulo 1, verso 16, e você pode abrir comigo aí a palavra de Deus, no capítulo 1, verso 16, vai dizer a palavra o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E se o Senhor mandou você pregar para uma pessoa que está nessa situação, creia no poder do evangelho e não na sua maneira de contornar a mensagem para levar uma mensagem que agrade o ouvinte. Eu não posso falar de idolatria porque eu vou ferir o coração dele. Você não está contextualizando.
Você está criando uma falsa mensagem e levando a falsa mensagem para esta pessoa. Segundo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 7, acompanhe comigo o que diz a palavra. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, os vasos são de várias raças, pertencem a várias culturas diferentes, a camadas sociais diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Cristo, esperança da glória. Então, para que nós pregamos para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não sou eu que tenho que construir a mensagem. Eu vou entregar a mensagem que Deus já colocou no meu coração, já foi construída pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo precisa se adequar a várias as nossas realidades, mas sem perder a sua identidade ou razão de ser. A igreja precisa acompanhar as mudanças para continuar fazendo a diferença no mundo, mas sem se deixar modificar pelo mundo. A igreja não pode perder o seu diferencial. Qual é o diferencial da igreja? Ser luz do mundo. Jesus diz assim, no capítulo 5, no capítulo 5, verso 13, e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Veja bem que Jesus está dizendo, e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam a cesta básica que você está dando, para que veja a esmola que você está dando no semáforo. Jesus está dizendo isso, e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, significa que vejam a vossa conduta, o vosso testemunho, que veja a vida do Evangelho em vocês, para que nisto Deus seja glorificado. Romanos 12, 2 volta a dizer que a palavra nos ensina a encararmos o mundo assim. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia ensina a igreja, por exemplo, a orar pelas autoridades, orar pelas nações, mas não deve haver nenhum tipo de associação entre a igreja e o Estado. Não preciso contextualizar, o mundo hoje mudou, o Estado precisa me ajudar. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que a nossa relação com o Estado é de orar pelas autoridades. A nossa relação com o Estado é de obedecer às leis que são colocadas pelo Estado, mas desde que sejam leis que não vão trazer prejuízo para a autoridade de Deus na minha vida. Então não pode haver nenhum tipo de associação entre a igreja e o Estado, porque a igreja não pode perder a sua missão profética. Nada do Estado pode fechar a boca da igreja. Pelo contrário, a igreja deve acompanhar aquilo que o Estado tem feito, e naquilo que ela precisa pregar, naquilo que ela precisa profetizar em relação ao Estado. Ela é chamada para fazer isso, e chamada para orar pelas autoridades. Nós não somos chamados para sair com banderola na rua, para fazer grito contra este ou aquele governo, este ou aquele presidente. Nós somos chamados a orar, a entregar diante de Deus, porque a autoridade foi passada por Deus para aquele presidente, para aquele governador, para aquele prefeito. Houve um tempo em que aconteceu a oficialização da igreja pelo imperador Constantino. Quem estudou a história da igreja sabe bem disso. E aconteceu a maior promiscuidade entre igreja e Estado, pois a igreja ficou refém do Estado. Então, estar contextualizado com o Estado não é ser refém do Estado. É pregar a mensagem de Deus
para a nação, para o estado, para a cidade. E naquela época em que acontece em que o imperador ele decretou o cristianismo como a religião oficial do império, acontece essa promiscuidade entre igreja e Estado, ao ponto de que quem indicava os oficiais da igreja era o rei, não era Deus. Quem indicava o pastor para determinada igreja era o rei, não era Deus. Os pastores, os líderes eram dados às igrejas segundo o coração do rei. Até que Deus levantou homens segundo o seu coração. E vem então, acontece a reforma da igreja, culminando no século XVI, com a grande reforma provocada por Martim Lutero. O justo viverá da fé. Não viverá de decreto, não viverá de imposições, não viverá de tradições, não viverá de dogmas, mas o justo viverá da fé. Então a igreja, ela precisa voltar ao seu papel neste mundo. Qual é o papel da igreja neste mundo? É de ser sal e luz do mundo. É de fazer a diferença. É de fazer o contraste entre os cidadãos dos céus, os cidadãos do reino de Deus e os cidadãos do mundo. A igreja precisa de fazer esse contraste. E com a mensagem de Jesus contextualizada, sem perder a sua centralidade, dizer que a salvação, a esperança está em Jesus Cristo. E que a centralidade do Evangelho é Jesus Cristo e este crucificado. A centralidade do Evangelho é dizer ao mundo que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que essa seja a vida da nossa igreja. Que nós sejamos uma igreja contextualizada, mas com a mensagem centralizada em Cristo Jesus. Que possamos banir toda e qualquer mundanização, todo e qualquer ato de mundanidade no nosso meio. E que possamos ser, de fato, cidadãos do reino de Deus vivendo neste mundo, sendo o diferencial deste mundo, apontando este mundo, o único caminho para a salvação deste mundo, o único caminho para a redenção deste mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto, aquele que foi sepultado e aquele que ressuscitou e reina e está e continua soberano e que um dia voltará para então mudar aí plenamente todas as coisas. Então eu quero dizer, a minha ideia nessa manhã é exatamente isso. Sejamos igrejas e sejamos a igreja contextualizada, mas não mundanizada. Que sejamos uma igreja que acompanha as mudanças desse mundo, mas que nunca ela mude a sua mensagem. Só Jesus Cristo, só por Jesus é que nós somos salvos. O mundo precisa de Jesus e a igreja precisa pregar exatamente isso. Doa quem doer. Aquele que não crê em Jesus irá perdido para sempre. Mas aquele que crê em Jesus, pelo Espírito Santo é convencido e será incluído nesse reino, será incluído no reino de Jesus Cristo, tornando-se cidadãos do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus lhe dê um restante de domingo abençoado. E às 18h30 nós estaremos de volta. Mas faça da sua mensagem a mensagem de Jesus Cristo. Não permita que a sua mensagem seja manchada pela mundanidade, pela mundanização. Que Deus abençoe.
Um abraço. Fique na paz do Senhor.